Mas se os vírus não apresentam organização celular, como são constituídos os vírus? Ficou curioso? Então não deixe de assistir a nossa videoaula. Quanto ao material genético, a gente fala que os vírus podem ser constituídos de DNA ou RNA. Nunca DNA e RNA, sempre ou um ou dois. A gente tem vírus de DNA como o vírus HPV, hepatite B, e a gente tem vírus de RNA como HIV, ou coronavírus, né? Então, sempre um ou outro. A única exceção à regra que foi encontrada há pouco tempo é o que a gente chama de citomegalovírus. Citomegalovírus é um vírus que ele apresenta DNA e RNA. Só que detalhe, na verdade a gente fala que ele é um vírus de DNA. Por quê? Porque ele tem o DNA sempre presente contigo, só que o RNA ele só produz quando ele entra dentro de uma célula, dentro de um hospedeiro. Aí lá ele sintetiza o RNA para ajudar na produção das suas proteínas. A gente também tem aí que os vírus eles são compostos por duas estruturas principais, a sua parte externa, né, composta por partes principais. É o que a gente fala o capsídeo e o que a gente denomina capsômero. O que é um, o que é outro, né? Então tem um desenho bem legal aqui para a gente mostrar. Esse desenho aqui de um vírus poliédrico, né, onde que a gente está vendo essa parte externa aqui em amarelo, toda ela a gente chama de capsídeo, o revestimento externo do vírus. Só que esse capsídeo, né, se a gente pegar esse vírus e partir no meio, esse capsídeo, você vai observar aqui e você vai ver pequenas junções, pequenos fragmentos que se juntam para então dar origem a ele. Esses pequenos fragmentos aqui é o que a gente chama de capsômeros, né? Então, capsômero, 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 até o fim. O conjunto de capsômeros, ou seja, todos esses capsômeros, a gente vai denominar de capsídeo. Por isso coloquei aqui em amarelo, né? Capsídeo, conjunto de capsômeros. Então, os capsômeros, essas partículas, esses fragmentos menores, se juntam então para formar capsídeo. Além disso, a gente tem uma outra denominação que a gente fala nucleocapsídeo. Quando a gente fala do nucleocapsídeo, eu estou abordando o capsídeo mais o material genético, que é o RNA ou o DNA. Então, núcleo, né, de núcleo, material genético, capsídeo, o envoltório externo. Você junta os dois, material genético e capsídeo, você tem núcleo capsídeo. Tá? Então, quando eu falo de toda essa estrutura aqui, nesse vírus aqui, ó, envolvendo capsômeros capsídeo com seus capsômeros e isso aqui no meio que a gente fala material genético, o ácido nucleico ou material genético, quando eu abordo tudo isso, eu estou falando de um nucleocapsídeo. Então, ó, um outro desenho aqui que a gente tem uma outra ilustração, você tem aqui, ó, um vírus no formato helicoidal, onde que você tem aqui, ó, cada bolinha dessa em azul, né, os capsômeros, o seu conjunto, né, todo ele aqui forma o que a gente fala capsídeo, e esse capsídeo dentro dele tem um material aqui genético, né, o ácido nucleico ou material genético, que no conjunto, os dois capsídeos e ácido nucleico, a gente tem o que a gente chama de nucleocapsídeo. Muito fácil, né? Isso é bem interessante, bem legal, fácil de entender. Então, alguns vírus apresentam basicamente nucleocapsídeo, né, que é o capsídeo, material genético, e outros vírus, além do nucleocapsídeo, eles podem apresentar também uma outra estrutura que a gente fala envelope. O envelope que é uma bicamada lipoproteica que o vírus pega da célula no momento da sua saída. Então, se a gente olhar aqui no desenho, a gente vai ver aqui, ó, um vírus com capsídeo, que é formado por capsômeros, aqui em pretinho. Em azul, a gente vê que o material genético pode ser RNA ou DNA. O conjunto aqui formou então o nucleocapsídeo. E aí você tem um outro envoltório aqui a mais que a gente denomina envelope. Tá? Então, nem todos os vírus, né, tá aqui bem bonitinho, possuem envelope.
Mas tem alguns que possuem o HIV, possuem vírus envelopado e também o coronavírus, né, toda a sua família apresenta vírus envelopados. Por isso, hoje, não poderíamos deixar de falar do coronavírus. Hoje vivemos uma pandemia pelo Covid-19, onde muitas pessoas morreram e muitas outras estão infectadas, inclusive algumas em estado grave, internadas em UTI e respirando com a ajuda do que a gente chama respiradores. Daí a importância da gente conhecer a estrutura desses vírus. Os coronavírus são vírus envelopados, ou seja, geralmente são formados por uma bicamada lipídica com presença predominantemente de glicoproteínas, entre elas a proteína spike, ou proteína S, que tem esse nome justamente para lembrar agulhas, né? A lembrar espículas. E sua disposição, né, a disposição da proteína spike no envelope do vírus, lembra o que a gente fala uma coroa. Por isso, a família dos coronavírus receberam esse nome, né? Lembra muito a sua estrutura, lembra muito uma coroa. Uma outra curiosidade é que a proteína spike é altamente específica, ou seja, ela busca células que apresentam a proteína ACE2. No nosso caso, nós temos ela presente nas células epiteliais das vias aéreas, nas células epiteliais do intestino delgado e do pulmão. Assim, a proteína spike entra em comunicação com a proteína ACE2 da célula hospedeira e essa libera a entrada do vírus dentro da célula, que vai começar a utilizar a célula hospedeira a seu favor para a replicação. Uma outra situação é que as pessoas pensam que por ter um envelope, o coronavírus é um vírus mais forte. Na verdade, isso não acontece, né? É o contrário. Ele fica muito mais sensível, devido à presença de lipídios no seu envelope, a solventes como o sabão e o álcool. Por isso, a importância da gente lavar as mãos em casa, se você estiver em casa com sabão, que é a melhor alternativa, ou se você estiver na rua com álcool, né, o álcool gel, que deve ser 70%. Uma concentração menor que isso não é eficaz, e uma concentração maior que isso faz com que o álcool evapore muito rápido, de forma que não dê tempo dele fazer efeito sobre o envelope desse vírus, ok? Além do envelope, a gente tem também a presença dessa estrutura avermelhada aqui, onde cada fragmento desse aqui corresponde ao capsômero, que vai então formar o que a gente denomina capsídeo. Dentro do capsídeo, a gente pode ver parece um fiozinho, né? Que na verdade é o material genético, é o RNA do vírus. Então, o RNA que está envolvido pelo capsídeo. O capsídeo que tem um aspecto helicoidal. A partir do momento que o vírus entra dentro da célula, o seu capsídeo e envoltórios, eles são removidos e degradados. A partir daí, então, o ácido nucleico, ele começa a comandar o metabolismo da célula. E isso vai variar, o processo vai variar dependendo do tipo de ácido, se é DNA ou RNA. E é isso que nós vamos ver. Se for um tipo de vírus DNA, a gente fala que o processo seria parecido com o que acontece nas nossas células para a produção de proteínas, que seria o dogma central da biologia. O DNA, nesse caso aqui, ele seria transcrito em RNA, ou seja, ele serviria de molde para a produção de RNA, e esse molde não é absorvente, tá? Esse molde é simplesmente modelo, né? Então, o DNA serve de modelo para a produção de RNA, e a partir da produção de RNA, pelo processo de tradução, sintetiza ou produz proteínas. Então, o DNA é usado de molde para produzir RNA. A partir dali, ele é usado, ele é traduzido, né, em proteínas. Então, a gente tem isso para o vírus da hepatite B, o vírus do HPV, o herpes, a varíola, todos são vírus de DNA. Um outro tipo de vírus que a gente tem é o RNA vírus. E para o RNA vírus são dois processos diferentes, né? Então, dependendo do tipo de vírus.
Então, para um tipo, né, o RNA ele é transcrito em várias moléculas de RNA para então produzir proteínas. Seria basicamente assim. O RNA é usado de molde ou modelo para produzir RNA e esse RNA então passa a comandar, né, produzir proteínas. Então, transcrição, tradução. Até esqueci de falar aqui, o DNA aqui ele vai usar uma enzima que a gente fala DNA polimerase para transcrever, para ser transcrito em RNA. Agora, nesse caso aqui, o RNA, ele vai usar uma enzima que a gente fala RNA polimerase para então produzir RNA e depois este levar à produção de proteínas. Aí a gente tem vírus da gripe, da raiva, encefalite, poliomielite e o nosso amigo aqui, coronavírus. O coronavírus faz parte desse grupo. E a gente tem um outro tipo de processo também para o RNA vírus, que é o tipo retrovírus, né? Nesse caso aqui, a gente fala que que o processo é contrário, ou inverso do que acontece normalmente numa célula, né, nas nossas células. Então, em vez de produzir, você ter DNA, produz RNA e aí você tem proteínas, nesse agora o vírus é de RNA. Então, o RNA vai servir de modelo, né? Então tá aqui, o RNA vai servir de modelo para produzir DNA, através da ação de uma enzima muito importante, nunca se esqueçam dela, tá? Pergunta-se muito isso em prova de vestibular e Enem, que é a transcriptase reversa. A enzima transcriptase reversa é usada para o RNA ser transcrito em DNA. Então, produziu-se DNA, a partir dali, esse DNA ele vai se integrar ao DNA da célula hospedeira e ali ele vai comandar, né, a síntese de RNA. Então, acontece o processo de transcrição aqui em RNA, usado de modelo, produz RNA, e esse RNA, então, agora sintetiza proteínas, né? Então, é uma situação contrária ao que acontece normalmente nas células, por isso a gente fala retrovírus. Não se esqueça dessa enzima importantíssima que é a transcriptase reversa. Então, você tem aí, ó, o que a gente fala vírus HIV, né? O HIV vírus, que é o vírus da AIDS, né? Que ocasiona a doença AIDS. Muito importante, ok? Você já parou para pensar como é a replicação dos vírus? Como será que eles fazem cópias de si mesmo dentro das células infectadas? Se você quer saber, continue com a gente nessa videoaula. Replicação dos vírus. Para a gente falar desse assunto tão interessante, a gente precisa conhecer duas figuras muito importantes. A primeira é a célula bacteriana, né? Uma célula bacteriana onde que a gente vê aqui a parte mais externa, a parede celular, e a mais interna, a membrana plasmática, com o seu cromossomo bacteriano, né? E um outro personagem principal é o que a gente fala bacteriófago. Bacteriófago é o vírus que ataca bactérias, ele só infecta bactérias. Então esse vírus ele é bem curioso, né, o aspecto dele, né, eu acho muito simpático. E esse vírus ele tem aqui ó, o capsídeo, né, bonitinho aqui, e dentro desse capsídeo o material genético, né? Então essa área toda aqui forma que a gente fala a cabeça desse bacteriófago. Essa outra parte aqui, ó, é o que a gente fala a cauda do bacteriófago, onde que a gente vê aqui uma bainha contrátil, arredondada, e a gente vê essas perninhas aqui, parece perna, tô falando perninha, mas não é, parece perninhas de aranha, mas na verdade são fibras proteicas. São essas fibras proteicas aqui que vão ajudar o vírus a fixar melhor na bactéria. Então, olha, esse vírus, ele chega na bactéria, ele se fixa através das fibras proteicas, fixou, ele perfura e injeta dentro dessa bactéria seu material genético, aqui em vermelhinho. Esse material genético, uma vez dentro da célula bacteriana, ele vai circularizar e a partir daqui ele vai seguir, seguir dois caminhos diferentes, são dois ciclos diferentes. Um é o que a gente fala ciclo lítico, e nesse ciclo lítico a gente tem a seguinte situação. Esse DNA viral, aqui em vermelho, ele vai destruir o DNA bacteriano e a partir daí ele vai comandar o metabolismo dessa célula bacteriana.
Então, o DNA viral, uma vez dentro da célula bacteriana, ele ele é transcrito, né, em RNA para então produzir as proteínas, né, que as proteínas que vão formar o capsídeo daquele vírus. E também ele vai se encarregar de produzir, né, copiar o material genético e gerar mais cópias desse material, que é o que a gente chama de DNA fago. Então a gente tem aqui, ó, o DNA e as proteínas. Isso, né, então vai ter a formação do capsídeo e o material genético aqui. Mais na frente, isso vai ser encapsulado, né? Então a gente tem aqui um vírus quase formado, aqui totalmente formado. Então há formação de vários vírus, de forma que essa célula bacteriana vai chegar um momento que ela não vai aguentar e ela vai romper, ela vai sofrer uma lise bacteriana, uma lise celular, um processo de ruptura. Esses vírus aqui, então, são liberados e podem invadir novas células bacterianas, tá? Então, o ciclo lítico, um dos pontos principais dele é que o DNA viral, ele passa a comandar o metabolismo da célula bacteriana e que também ao final desse ciclo há a lise ou ruptura da célula. Então a célula morre. O outro ciclo, né, outra situação bem interessante que a gente tem é o que a gente chama de ciclo lisogênico. Nesse caso aqui, partindo desse ponto aqui, no ciclo lisogênico, a gente tem que esse DNA circular ou viral, ele vai se ligar ao DNA bacteriano da célula, aqui ó, representado em vermelhinho viral, em azul aqui o bacteriano, e a partir daí ele não vai preocupar em comandar o metabolismo da célula, a célula continua trabalhando tranquilamente, né? E quando ela se dividir, ao detalhe, ela entrou em processo de divisão e quando ela terminar a divisão, ela tem em cada célula o material do cromossomo da bactéria, né, o cromossomo bacteriano, e também tem o DNA viral. Então ela vai passando isso para as células, né? Então a gente fala que esse é o ciclo lisogênico, que pode ficar assim por muito tempo e de repente, num determinado momento, ele partir para o ciclo lítico. Então daqui ele volta a esse estado e daqui ele segue esse caminho, né, passando para o ciclo lítico com ruptura das células e controle do metabolismo da mesma. Então, nesse caso, ciclo lisogênico, exemplos bem interessantes que a gente tem é o vírus da herpes e da AIDS, que vocês podem ver que pode ficar muito tempo sem manifestar os sintomas e, em um determinado momento, manifesta. Manifesta porque ele sai desse estado lisogênico, onde que não manifestava, ele não trabalhava com o metabolismo da célula, não controlava. E ele vem para esse estágio aqui que a gente fala ciclo lítico. A partir daqui, sim, aí ele começa a comandar o metabolismo da célula e o indivíduo passa a ter a manifestação da doença, né? Então isso é bem curioso. Exemplo de ciclo lítico, a gente tem ebola, né? Aqueles vírus que são do ciclo lítico mesmo. Ebola, influenza, a poliomielite, são todos exemplos desse ciclo aqui que é bem interessante. Então nunca se esqueçam isso, ciclo lítico, ciclo lisogênico. O lítico tem controle do metabolismo da célula e ruptura da célula. O ciclo lisogênico não tem controle do metabolismo da célula e não tem destruição da célula. Então, basicamente, o material virado é passado para os descendentes, né, para as bactérias. Ok? Beleza?